Chega uma hora que ele decide planejar a sucessão dele, né, Sérgio? Exatamente. E aí, como é que ele faz para escolher o seu sucessor? Antes dele morrer, ele já decide algumas Sim. coisas. Então, conta para nós quem são os administradores da termomecânica e da futura Fundação Salvador Arena. Como é que ele estabelece essa governança? Então, isso daí é uma coisa muito curiosa. Vamos contextualizar. A gente está falando em 98, numa empresa do setor metalúrgico, com a cabeça de um politécnico. Não se espera isso. E que não participa do Fiesp, não participa do Ciesp. Né? Então, antes ainda de falecer, na verdade, a legislação das fundações, aliás, queria saudar aqui a Associação Paulista de Fundações, né? A Dora Silvia Cunha Bueno e colegas, a Nicole, que também são colegas da Associação Paulista, grande parceiro da Fundação, que orienta, né, muito também as atividades com que nós pudemos contar durante vários anos para a repaginação também aqui da Fundação, mas enfim, né, nós estamos falando desse contexto histórico. Nesse contexto histórico, o que será de esperar? Bom, ele falece, ele já deixa em testamento, né, que quem vai sucedê-lo é um corpo de 17 empregados olha isso, Paulo. da fábrica, metade mulheres. A presidência para uma mulher. Mas quem são essas pessoas? São operários. De uma certa forma, até o board, até a diretoria, são de uma certa forma operários, porque são desconhecidos. Eles fizeram MBA em Harvard. Alguém fez algum curso, algum pós-doc, um PD, né, em Oxford? Não. Quem são? Para mulheres. Aquele homem excêntrico, é lógico, aquela escolinha que ele falava, daquela escolinha. E para mulheres, né, o que a gente imagina? A síndrome, né? Síndrome do Conde Matarazzo. O Matarazzo, ele constrói em pré, ele morre, e aí há uma rachadura, um racha no Império, né, e tudo mais. É uma história icônica, né, que nós conhecemos. É lógico, imagina, e a competência das pessoas. Então, aí vem esse board, a diretoria, né, a doutora Regina, assumem, olha só, esse BO. O mercado começa a questionar, né, a capacidade, porque é lógico. Né? Olha, em 98 já havia sistema de gestão de qualidades, da mecânica, não tinha alguma e outra. Como eu disse, a fundação ela tinha 30% do capital acionário, de repente ela fica rica. Assim, ela multiplica demais o patrimônio, que ela passa a ser dona de tudo. Naquela época havia uma legislação que é para você ter direito a algumas isenções fiscais, não a fábrica, mas quem trabalha na área social. Né? Então, a mecânica tem um CNPJ, a fundação tem outro CNPJ. Uma tem a finalidade de transformação de cobre, bronze e latão. A fundação tem a finalidade de transformação social. São finalidades diferentes. Também um contexto em que o próprio board é muito sensível, porque a gente viu nessa história, olha a construção da sensibilidade que já era inata das pessoas, né? Porque não é uma coisa que veio só meio do doutora Arena, já eram pessoas, então, a quem ele se acercava, de pessoas que tinham uma sensibilidade social. Então, parecia um princípio, ser um valor. Né? Pessoas que tinham, que demonstravam, que se empenhavam, que não tinham essas, enfim, mas são 17 pessoas. E aí descobre-se que na Fundação Getúlio Vargas havia um centro de estudos do terceiro setor que trabalhava com aspectos, com ferramentas de gestão, com políticas de gestão, com métodos de gestão iguais, similares à da administração, né, da administração de empresas, mas voltadas para o terceiro setor, com a questão legal, questão contábil, que tem peculiaridades. Né? A diretoria falou assim, olha, precisamos nos atualizar. Então vão fazer assim, seu MBA, vão entender esse processo, contratam um ícone do terceiro setor, que é o professor Luiz Carlos Merege, que foi o criador do CET, o Centro de Estudo do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor da Fundação Getúlio Vargas, né, e realiza-se um primeiro planejamento estratégico, onde entende-se a necessidade e importância da profissionalização da fundação.
Então é a partir daí que ele falece em Mas 98. a fundação é fundada antes, né? É fundada em que ano? Ela é fundada em 64, mas o que acontece, né, Orlando? Até 98, a fundação era persona. A pessoa estava lá. Tenho dúvida, eu vou para cá, vou para lá. Qual que é a missão? Qual que é a visão de futuro? Quem sabe é o doutor. Ele está lá. Estava tudo na cabeça, era tácito. Só que agora, imagina só, esse colegiado ele tem que dar conta ao mesmo tempo de mercado e ao mesmo tempo da fundação, onde se você não cumprisse algumas características, algumas regras de investimento na área social, você perde algumas credenciais que podem te dar algumas isenções fiscais para a fundação, né? Por exemplo, a cota patronal, né? Um delas é o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que a fundação até tinha. Mas lembrando que o doutor Arena ele não tinha suas ações sociais por conta do certificado, ele fazia porque tinha que ser feito. Simples assim. Isso foi uma legislação muito recente, depois da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, né, que institui que os municípios, por meio dos seus conselhos de direitos, órgãos de controle, com participação da sociedade civil e do governo, que vão definir algumas políticas sociais, de educação, de saúde, enfim. Né? Mas acontece que a diretoria ela não pode deixar passar em branco a sua salvaguarda de manter as credenciais, senão você vai pagar o que tributos, que é óbvio, são legítimos, mas se você faz melhor e mais que o governo, você tem o direito a essa isenção. Então, precisamos profissionalizar a fundação. Então, aí começa a se criar toda uma instrumentalização, um resgate, um aprofundamento de todos os princípios e valores que regem a organização, a empresa, o desafio do crescimento. Né? Olha, o doutor Arena, quando ele morreu em 98, ele não tinha visto a formatura da primeira turma do colégio. Abriu o primeiro ano, segundo ano, até a oitava série, na época a oitava série. Ele morreu no ano que ia se formar a oitava série. Hoje são 9 anos, né? Não viu. E era até o ginasial, né? O antigo ginasial, né? E alguns cursos técnicos. Né? E aí assume esse time e veja bem, lembra que a gente estava falando que não é o dinheiro? São princípios e valores. É isto que dá longevidade a uma instituição. São princípios e valores. Quando é que a gente corre risco? Quando a gente se desvia deles. Então há um resgate de tudo isso e eles começam a dar continuidade, entender quem é essa personalidade da continuidade. Então a fundação ela sai de um centro educacional, que não era um centro educacional, era uma escola ginasial, né? E hoje para um centro educacional, que é o que está aqui atrás de mim, né? Com educação infantil ao ensino médio, cursos técnicos de mecânica, computação, curso de jovem aprendizes, faculdade de tecnologia com 4 cursos, engenharia de automação e controle, engenharia de alimentos, engenharia da computação e administração, 2 cursos de pós-graduação de inovação e tecnologia e de gestão escolar, 100% gratuito. Alimentação, laboratórios, o primeiro uniforme. Quer mostrar, Sérgio? Quer mostrar? Eu vou mostrar um pouco da infraestrutura, pois visitem o nosso site. Além do que, Orlando, além do que do verbo além do CAR, né? Mais recentemente, a ETASA, que é a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador da Arena.